Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre medicamentos, alimentação e o exercício físico no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu sei bem o que você sente, já que eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Então a ideia da Live D20 é justamente nós conversarmos a respeito dos três pilares fundamentais para o bom tratamento do diabetes. E, consequentemente, a gente trocar informações, né? Porque como eu tenho diabetes, muitos que assistem, né, o canal, as lives D20, também têm diabetes, e a ideia é justamente a gente conversar a respeito. Então, hoje a gente vai ter uma convidada, que é a Ana, né? A Ana, ela é nutricionista, ela tem também diabetes tipo 1. E aí, Ana, boa noite, tudo bem? Boa noite, Roberto, todo mundo, tudo bem? Eu quero primeiro, por favor, pedir, né, fica o meu agradecimento e eu quero, por favor, que você se apresente, né, para as pessoas, né, quem é a Ana? Bom, primeiro eu quero agradecer você, Roberto, pela oportunidade, né? Engraçado a gente juntar dois diabéticos há tanto tempo, né? É uma coisa quase rara isso, né? Para fazer uma live sobre o assunto. Então, muito obrigada, achei isso muito legal. E eu sou nutricionista, fiz mestrado na área de oncologia, né, a parte bem molecular de oncologia, na parte de genética, faço doutorado na mesma área, faço especialização em nutrição clínica, e o meu foco, realmente, é atender o pessoal com diabetes tipo 1, principalmente, né, até para aproveitar todo o know-how aí que a gente tem de décadas, né, de diabetes. A gente já sabe tudo que dá errado, tudo que dá certo, no que a gente tem que prestar atenção. Então, o meu foco tem sido, ultimamente, o atendimento desse pessoal. E estou muito animada de estar aqui hoje com você. Admiro muito o teu trabalho, acompanho já faz um tempo. Meu personal foi aluno seu, né, o Vinícius, então as referências são as melhores do mundo aí sobre você. Eu que agradeço estar aqui, viu, Roberto? Que bacana. E o que eu Olha, acho legal, Ana, é assim, nós, né, como portadores de diabetes, assim, vamos colocar da velha guarda, ou old school, né, ou diabetes tá antigo. legal. Inclusive hábitos old school, né? Que hoje é engraçado, eu vejo o pessoal tudo. Você usa bomba, né? Eu não me adaptei com bomba. Eu sou das antigas total, assim. Seringa, glicosímetro. Eu não mudo. Ó. Trabalho com o pessoal que tá mais moderno aí, mas eu sou old school total, lá, década de 90. Então, eu fui diagnosticada com 8 anos. Hoje eu tô com 35, né? Então é um tempo já. Você vê que é engraçado, porque você foi diagnosticada também numa época que, claro, eu sou um pouco mais velho que você, mas aonde o padrão era esse, né? O diagnóstico vinha mais ou menos no primeiro ou no segundo ano da idade escolar. Quer dizer, entre 7 e 8 anos de idade era muito frequente a gente ser diagnosticado, né? E a gente pegou essa época toda de evolução no tratamento do diabetes, né? Então, porque eu acho, uma coisa que eu acho legal, né, assim, a gente tem a oportunidade realmente de trazer toda essa experiência que a gente teve, porque nós, infelizmente, fomos obrigados a aprender na pancada. A gente tentava, dava errado, não tinha a quem recorrer, não tinha conhecimento, a gente não tinha onde buscar informação. Essa era a grande realidade que a gente tinha. Sim, a gente não tinha informação, a gente não tinha opção de alimentos. Eu lembro, Roberto, que quando eu fui diagnosticada em 94, o único doce diet que existia, que tinha o rótulo de diet, era uma balinha chamada No Sugar, que era horrorosa. E aí os meus pais ficavam desesperados, que eles, uma criança, né, sem doce. Eles encheram a casa dessa bala, tinha potes com essa bala em toda a casa, e eu odiava essa bala, era muito ruim. Muito ruim. Então eu fingi que comia só para deixar eles menos tristes, porque eles já estavam com todo o baque, né, de um diagnóstico e tal. E aí eu comia para deixar eles menos tristes. Mas a gente não tinha insulina tão rápida. Não, Hoje eu imagina. penso isso, eu falo, cara, como é que eu tô viva? Como é que a gente não tinha? Eu fui começar a usar insulina de ação rápida, a uma log mesmo, eu tinha 17 anos. Uhum. 17. Então é uma loucura. Hoje tá mais fácil, hoje a gente tem 1.000 opções, né, para monitoramento, 1.000 opções de dieta, tem muita informação, como você falou, né, de graça aí na internet. Então, ufa, que olha,
Se eu penso que eu, como criança, foi difícil, imagina para os meus pais. Minha mãe até hoje acho que tem um careca por causa disso, né? Pois é. Eu fico lembrando, minha mãe contava, né? Porque pô, a gente pegou a época de ter que ficar fervendo a seringa, porque, né, seringa de vidro, nem sei se tinha. Para falar a verdade, eu realmente não sei se existia descartável, era muito cara, ou que a gente era criança, então a gente fazia o que os pais, né, colocavam pra gente. Mas eu lembro que tinha lá chaleirinha, então, né, fervia por uns 15 minutos para esterilizar. E agulha, hoje tem agulha de 4 milímetros, naquela época era uns agulhão, né? E a gente criança pra creche. É loucura, total. Assim, hoje estava muito mais suave, né? E não que seja fácil, mas estava muito facilitada a vida. Né? Então dá para manter um controle. Eu já falo, não tem desculpa para não manter um controle perfeito. É só você, é o três pilares que você sempre fala, né? A alimentação, a atividade física e O medicamento certo, né? Na hora certa, tudo só. E você consegue uma vida, uma qualidade de vida perfeita, sem nenhum problema. Né? Então hoje não tem desculpa. Na nossa época lá até tinha, né? Nossa senhora, cara, hiperglicemia agora, hiperglicemia. Imagina, eu não tinha fita para fazer destro, ela existia. Só que era muito cara para fazer o destro com a ponta do dedo. Então, eu tinha um rolo, ali era uma pastinha cinza com uma fitinha de rolo que era para você ver glicose no xixi. Então você ia lá, fazia xixi, pegava um pedacinho dessa fita, Exatamente. e o tom de verde que ela ficava, você comparava na embalagem e via que era glicose. Só que era uma glicose que não refletia o momento. Né? Então, meio que não servia para nada aquilo. Hoje eu penso, assim, era só para você ver um resultado. Seria tipo fazendo uma hemoglobina glicada sem você ter a glicose ali, as aflições durante o dia, né? Então, nossa senhora, que loucura. E tem um outro detalhe que você falou, da hemoglobina glicada, né? A gente pegou uma época que em cada lugar que a gente ia, em cada laboratório que você ia, se usava um método diferente, um kit diferente, não era nem padronizado, né? Olha a situação que a gente pegou, né? Depois, né, depois do DCCT, tudo bem, padronizou, então todos usam o mesmo kit e tal, então dá pra gente comparar, né? Naquela época, se você trocasse o laboratório, você não sabia nem qual era. Eu lembro de ter feito umas que a referência era de 6%, né? A referência nem era 7, era 6. Sabe? Então, cada um usava um kit, era muito doido isso. A gente não sabia glicada direito, a gente não sabia nada. Nossa, era difícil, hein, Roberto? Se a gente parar para pensar, era muito difícil. Meu Deus. São sobreviventes. Sobreviventes, literalmente. E é engraçado porque eu conheço pessoas. Assim, eu sou o primeiro caso da família. Eu não tenho ninguém na minha família com DM1. Só que eu tinha conhecidos na família que tinham DM1 desde criança. São pessoas que hoje estão com 60, 70 anos de idade. E estão bem. Que bom. E eu falo, cara, que guerreiros, né? Esses realmente guerreiros também, essa coisa de ferver seringa, sabe, de vidro. Então eu tinha algumas referências quando eu era pequena, assim, mas pouca coisa. E é engraçado que todo esse pessoal mais velho que eu conheço, a grande maioria ou foi para educação física, ou foi para nutrição, ou para medicina, profissionalmente. Essa amiga da família, que é a Patrícia, ela tá super bem controlada, sempre foi e tal, tem um corpo atlético, assim, ela tem 60 e poucos anos. Legal. E ela fez nutrição e educação física, né, exatamente para ajudar no controle. É engraçado isso, né? Bacana, que legal. E, então, me conta aí, você está falando aí da pessoa, que hoje eu vejo muito isso acontecer, né? A pessoa, assim, tem diabetes tipo 1, principalmente diabetes tipo 1, né? Pega você numa fase, você ainda não tem formação, nada, aí você geralmente opta por uma área que vai te ajudar a entender melhor, ou ajudar as outras pessoas. E no seu caso, no caso da nutrição, como é que foi isso aí? Você escolheu também a nutrição por conta do diabetes, ou simplesmente eu sou apaixonada por nutrição e vou fazer nutrição? Como é que foi essa história aí? Então, sabe que foi de forma indireta, né? Porque assim, antes eu tinha outra profissão, eu tocava violoncelo e orquestra. Fiz isso desde adolescência, me formei nessa área, toquei por muitos anos profissionalmente. E aí, quando eu estava com 20 e poucos anos de idade, assim, 24 mais ou menos, eu já frequentava muito academia, eu gostava muito já de musculação, muito. E eu tinha dificuldade, sabe no quê? Em achar nutricionistas esportivos que soubessem cuidar de diabéticos tipo 1.
Eu cheguei a marcar, não vou falar o nome aqui, né, para não ser grosseira, mas cheguei a marcar com um nutricionista referência que cobrava assim R$ 500 a consulta, sem retorno. Sentei na frente dele, falei, ele falou, olha, eu não sei te ajudar. Fez coisas assim que seriam perigosas se eu tivesse botado na prática, sabe? Sim. Então, por exemplo, mandou fazer dieta low carb e me matar na academia, por exemplo. Né? A gente sabe que isso é perigoso, né? Então, aí eu comecei a sentir essa dificuldade, tá? E eu tava com uma tendinite muito ruim há 3 anos, que não curava por nada. Aí eu acabei saindo da música e comecei a faculdade de nutrição, pensando na nutrição esportiva para mim. Não era nem para atender ninguém, era para mim. No fim, acabou ficando meio de lado isso, eu fui para a parte mais molecular da genética, tudo, mas agora que eu tô aí, né, falta 1 ano que eu tenho de doutorado pela frente, eu tô querendo retomar isso, já tô fazendo atendimentos, tudo. Comecei a especialização em nutrição clínica, exatamente para voltar para esse lado, inclusive da esportiva. Assim que acabar a nutrição clínica, eu quero começar a especialização em nutrição esportiva para atender também esse público que não tem. Eu tenho uma amiga, Deia, não sei se ela está até assistindo aí, ela é uma baita nutricionista esportiva maravilhosa, mas ela mesma fala, eu não sei o que fazer com diabetes tipo 1. Ela encaminha, porque uma recomendação errada é muito perigosa, né, Roberto? Então, ainda mais no meio de um esporte, assim, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa assim. Bom, a minha especialidade é a parte, né, relacionada à atividade física, exercício físico. Eu fico muito preocupado com isso, porque eu vejo assim, se a gente pensar matematicamente, como é que funciona? Se o seu problema é hiperglicemia, se você fizer uma dieta low carb, menos carboidrato, menos hiperglicemia, tem relação. Até aí tudo bem. Só que eu sempre faço uma relação direta com a parte da bioquímica e da fisiologia do exercício para quem tem diabetes. Então, você vai precisar de energia. Como é que você faz na hora que você vai treinar? Porque uma coisa interessante, a gente, né, comentar, já que você falou da parte da nutrição esportiva. Vamos entender o seguinte, a pessoa com diabetes, ele pode fazer um exercício de leve a moderado, ou mesmo uma caminhada, que seja, que o objetivo é controlar o diabetes, ajudar a sensibilizar receptor, esse tipo de coisa. Isso aí. Agora, normalmente, quem tem diabetes tipo 1, o que ele quer? Vida normal. Então, se ele vai para a musculação, é para fazer trabalho para hipertrofia muscular. Se ele vai jogar, ele quer ser um ótimo jogador, não importa o que ele está fazendo, se é voleibol, se é basquete, se é futebol, não interessa. Se você vai correr, você está querendo correr para ganhar, você não está correndo lá para fazer volume. Então, consequentemente, isso é uma coisa que, no fim, me impacta bastante, é algo que eu sempre, sabe, e eu entendo assim, que as nossas áreas, né, pensando no rendimento, consequentemente, a nutrição esportiva, e principalmente a prescrição do exercício para que se tenha rendimento, ela não tem como a gente fugir disso. E a única fonte a gente conseguir energia para o nosso corpo é através da alimentação. Então, como é que você faz isso se você tem uma situação, realmente, o que você fala, o mercado, na verdade, hoje, eu entendo assim, tanto na nutrição, por exemplo, alguém que conheça, que seja especializado para atender, por exemplo, portadores de diabetes tipo 1. Não é diferente no exercício. Porque, infelizmente, profissionais de educação física, a gente sabe, a formação que a gente tem na faculdade, ela vem assim, tem lá para grupos especiais, é uma aula sobre diabetes, e geralmente focado no diabetes tipo 2, por conta desse epidemiológica, né, que é um número maior, esse tipo de coisa. Mas fisiopatologicamente é diferente o negócio. E aí, como é que fica? Totalmente. Então, o que eu vejo... É outra doença, né? Não tinha nem que ter o mesmo nome. Na minha opinião, não tinha nem que ter o mesmo nome. Então, isso é uma coisa que é muito complicada, porque meus pais, né, sofreram muito com isso, principalmente minha mãe. Por isso, a pessoa fala assim, filho, eu sou o único diabético tipo 1 na família. Isso aí de gerações. É muito louco isso, né? Não tem ninguém com diabetes tipo 1 na família. Coisa assim. Depois de mim, agora, alguns anos atrás, eu fiquei sabendo de um primo da minha mãe, tipo de 2º grau, que a filha foi diagnosticada lá com diabetes tipo 1. Mas assim, até então, na minha época, eu fui diagnosticado de cor, eu fui o único na família. Então, assim, historicamente, não tinha nada relacionado a diabetes. E, claro, as pessoas têm aquela ideia, diabetes tipo 2, normalmente um controle metabólico ruim, que leva muitas vezes a cegueira, a amputação. E ele falava isso para mim, nossa, olha, meu vizinho tem diabetes cego, hein? Olha, meu vizinho tem diabetes... Não, ele cortou o pé. Nossa, isso me dá uma raiva. É como se fosse uma sentença de morte, sabe? A primeira coisa que você fala, as pessoas já relacionam com o pé amputado e morreu por alguma coisa. Não é assim. Jesus amado.
a gente sabe, né, de todo esse risco, inclusive no diabetes tipo 1, a gente sabe, né, a gente fala só em sobreviventes, aqui, mas já tem alguns trabalhos, não sei que tem diabetes tipo 1 há um longo período. A gente tem que entender o seguinte, né, nós tivemos o nosso tratamento, baseado lá nas insulinas MPH irregulares, que eram bovinas e suínas, né, a gente passou por isso. No bolinho, molinho, aquelas coisas todas lá, deolinho. Isso mesmo. E aí a gente usa, qual o detalhe? Hoje nós temos os análogos de insulina humana, ótimo. Então, aquele problema que você vê tratando e de repente aumentar quadros de hipo e hiperglicemias assim, absurdos mesmo, aplicando a insulina e continuando com a sua rotina normal, não tem mais que passar por isso, ótimo, isso é uma coisa boa. Uma outra coisa que eu acho que, assim, que é bem legal também, que os análogos, né, de insulina humana trouxeram para a gente, foi algo que é relacionado à contagem de carboidrato. Eu acho que isso é um negócio maravilhoso. Inclusive, eu quero muito que você comente a respeito, porque às vezes a gente fala, você faz contagem de carboidrato? Há poucos dias aconteceu isso comigo. Uma pessoa comentando, tinha diabetes tipo 1, tal dificuldade de controlar. Eu falei, você faz contagem de carboidrato? Ela falou assim, não faço e nem sei o que é isso. Então, isso é uma coisa assim que até surpreende a gente, né, hoje. Mas eu acho que, sabe, é uma oportunidade que a gente tem. Então, por favor, meu, explica aí o que é. Se é só tipo um que pode fazer, como é que é esse negócio? Eu acho que vai ajudar muito. A contagem de carboidratos, Roberto, ela te dá liberdade. Você come o que você quer, só que não na quantidade que você gostaria, talvez. Mas eu posso comer doce. Você pode comer doce. Não tem mais, há muito tempo essa história de, olha, não, diabético não pode comer doce. Até porque, se a gente for pensar assim, então diabético não pode comer carboidrato, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade em fazer essa diferença entre doce e alimentos salgados, que também viram doce no nosso sangue, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Então, com a contagem de carboidrato, é um treinamento aí que a gente vai fazendo e fica muito automático ao longo dos anos. Hoje eu bato o olho num prato, eu sei quantos gramas de carboidrato que tem ali, muito aproximado. Às vezes, para tirar até meu peso, tá? E depois vejo e realmente bateu com aquilo que eu corrigi. E aí eu vou e faço a correção com a insulina rápida. Ou então eu corrijo da forma certa, eu estou com a glicemia um pouco baixa, eu sei quantos gramas de carboidrato eu tenho que comer para corrigir essa glicemia e evitar uma hipoglicemia. Então, diabético hoje, que vive sem contagem de carboidrato, que foi exatamente o que eu comecei a fazer com 17 anos, quando eu comecei a usar a insulina ultra rápida, é outra vida. Eu lembro que eu saí do consultório dessa minha endocrinologista, lá no Hospital Albert Einstein na época, era a doutora Elizabeth, ela era muito boa, ela era endocrinopediátrica. E quando ela veio com essa da contagem de carboidrato e insulina ultra rápida, eu saí muito feliz do consultório. Porque eu estava dos 8 aos 17 anos só na dieta alimentar super restrita. Então passou assim, minha infância e minha adolescência muito presa. Então a contagem de carboidrato, eu saí de lá falando, cara, eu posso comer chocolate, eu posso comer bolo, eu posso comer brigadeiro, lógico que dentro de um controle, mas eu posso. Né? Então, inclusive para diabetes tipo 2, lógico que diabetes tipo 2 são raros os casos, né? Só alguns casos aí mais mal controlados, que tem aquela resistência, né, maior, que faz também uso de insulina injetável. Mas o diabético tipo 2, ele tem estipulado o quanto ele pode comer de carboidrato por dia, nos horários determinados, para ele manter ali uma glicose ideal. Então, a contagem de carboidratos é útil para todo mundo, para todo esse povo com diabetes. Isso é literalmente uma virada de página e eu acho que é um dever não só do nutricionista passar isso para o paciente, mas principalmente dos endocrinologistas. Alguns realmente não passam. Eu atendo pessoas que eu falo, você faz contagem de carboidrato? E a pessoa, não. E aí tem a diabetes super descontrolada, tem aquela até depressão, às vezes, por causa das limitações. Eu te falo que hoje eu não tenho nenhuma limitação na minha vida. Nenhuma. Eu só tenho que prestar atenção em algumas coisas. Porque até insulina hoje você pode deixar fora da geladeira, dependendo da insulina. Você pode fazer um mochilão na Europa, coisa que há um tempo atrás a gente não podia, né? Pô, vou carregar uma geladeira comigo? Entendeu? Então é liberdade. É você ter uma vida normal, compatível com todas as pessoas e só prestando atenção aí, tomando alguns cuidados só. Então a contagem de carboidratos é essencial. Muito essencial. E o que eu vejo também é muita insegurança, às vezes. A pessoa até, olha, minha médica mandou começar a fazer contagem de carboidrato, mas eu não sei direito o que fazer. Aí eu
pego, ensina, bonitinho, vai fazendo esse contato junto com o médico endocrinologista, junto com o educador físico, porque isso também é outra diferença enorme, né? Saindo um pouco da contagem de carboidrato, eu, por exemplo, eu tenho um personal trainer. Eu sei que nem todo mundo tem condições de ter, mas é um investimento que às vezes a pessoa acha besteira. Você tem um personal trainer que sabe lidar com, ele sabe reconhecer uma hipoglicemia sua, ele sabe, você chega, você fala quanto está ali a sua glicose, ele faz aquele ajuste de acordo com o seu objetivo do treinamento, né? Então eu tenho personal, já estou com o mesmo personal há quase 3 anos, o Vinícius, e virou meu irmão, assim, não largo por nada. Eu falo, paro de pagar o aluguel, mas eu não largo o meu personal trainer, entendeu? Então você tendo esse apoio multidisciplinar e fazendo a metodologia certa, contagem de carboidrato, etc., o uso dos medicamentos corretos, um controle correto, né? Monitoramento correto, é vida saudável, longeva, sem nenhum problema, sem nenhuma limitação, isso sem dúvida. Vocês poderiam explicar um pouquinho mais aí a respeito da contagem, né? Foi o que você falou, né? Realmente da contagem. É que a contagem, assim, né? Vou falar como profissional de educação física, aí, por favor, né? Que a gente tem uma quantidade de carboidrato que você vai consumir. Para quem tem tipo 1, a gente corrige com a insulina, né? Existe uma proporção. Inclusive, é até legal você, né, comentar a respeito, Ana, da questão do fator de sensibilidade, né? Que o pessoal fica muito perdido com isso, né? Eles falam assim, olha, qual que é o seu fator de sensibilidade? A pessoa não sabe. Então, e eu vejo essa situação que você fala dos médicos, né, endócrinos, tem muito endócrino que realmente ele coloca uma porção fixa de insulina rápida para a pessoa tomar na refeição. Então, quer dizer, não tem referência, ele coloca lá, sei lá, 3 unidades de insulina. Às vezes ela é a mais do que aquela quantidade de alimento que ele consumiu, às vezes ela é a menos. E aí fica sofrendo com hiper e com hipoglicemia também, né? Exato, e aí a pessoa fica chateada e brava porque ela fala, pô, eu tô seguindo o que o médico falou. Por que eu não estou conseguindo, né, controlar? Então, se o médico ainda fala, olha, 3 unidades de insulina rápida para 45 gramas de carboidrato, por exemplo, ou encaminha para quem pode orientar isso, a pessoa ainda dá um jeito, ensina, né, contar, bota uma balancinha, né? Assim, como fazer a contagem de carboidrato? Primeiro, você tem que ter lá uma tabelinha, existem várias tabelas disponíveis na internet inteira sobre, olha, 2 colheres de arroz de 2 colheres de arroz branco é igual a, sei lá, 120 gramas de arroz na balança, que é igual a tantos gramas de carboidrato. Você faz o seu prato, você vai somando, né? Quanto de carboidrato tem ali. E cuidado também para não ter o olho maior que a cara, né? Encher o prato de comida, calcula o que tem de carboidrato, porque isso já aconteceu muitas vezes comigo. Calcula quanto tem de carboidrato e depois você não sabe realmente quanto você ingeriu, porque ficou um monte de coisa misturada no prato. Tem que tomar cuidado com isso. E aí você já viu, olha, coloquei aqui 2 colheres de, sei lá, macarrão, tal carne, que geralmente não tem carboidrato, né? Vê o seu prato, de acordo com as tabelinhas e com o peso, ou com o olho, né? 2 colheres de sopa de arroz e tal, você soma os carboidratos daquela refeição. Olha, se você está comendo alguma coisa que tenha a tabelinha nutricional atrás, olha atrás, 1 unidade tem 15 gramas de carboidrato. Você sabe que para corrigir aquilo, você tem que fazer uma unidade de insulina. No meu caso, que faço 1 para cada 15 gramas, né? Isso tem uma variação aí. Depende da pessoa, tem que ir fazendo os ajustes, né? Mas é muito simples, na verdade, de fazer. Como eu falei, depois de anos fazendo isso, você olha para o prato e você fala, aqui tem 18 gramas de carboidrato, aqui tem 42 gramas de carboidrato. Né? Você também está acostumado a comer geralmente as mesmas coisas e tal, então eu dou uma errada às vezes quando eu como alguma coisa que eu nunca comi na vida, mas tirando isso, raramente eu erro a mão no cálculo. Aí você já vai e faz lá a correção e tua glicemia, se estava boa antes da alimentação, vai continuar boa depois. Se você vê que ela estava um pouco baixa, eu sei para mim, por exemplo, que 1 unidade da insulina de uma log, né, que é ultra rápida, baixa mais ou menos 30 unidades da minha glicemia, né? Então, 30 miligramas, né, de glicose na minha glicemia. Então, o que eu faço? Eu até ajusto o meu nível de glicose com o alimento e a insulina. Então, olha, é uma matemática ali, né, que a gente faz. Eu preciso subir 30 a minha glicose, porque tá, sei lá, 60, preciso subir 30, mas eu vou consumir 40 gramas de carboidrato, então eu não vou corrigir, tipo, 45 gramas de carboidrato, não vou corrigir 3 unidades, vou corrigir 2. Exato. Vai corrigir o que subiria a 60. Então é isso que tem que ensinar as pessoas a fazer.
Porque aí você consegue um controle fantástico, hemoglobina glicada linda, maravilhosa. Não lida com outros problemas, inclusive a hipoglicemia, né, Roberto? Porque o que eu percebo também é, principalmente para quem foi recentemente diagnosticado, a pessoa se preocupa muito com a glicemia alta. Mas ela não, às vezes nem sabe que o perigo maior ainda está na glicemia baixa. Né? A hipoglicemia, ela pode te matar na hora. A hiperglicemia vai te trazer problemas a longo prazo, problemas chatos a longo prazo. Então, o que a gente falou, amputação, insuficiência renal, cegueira, um monte de problema chato. Mas a hipoglicemia, você pode estar super bem um dia. Se você tem uma hipoglicemia grave que não é resolvida, você pode entrar num coma hipoglicêmico e morrer. Isso é fato. Né? Então, é com isso, mais do que hiperglicemia, é com isso também que os diabéticos têm que se preocupar. Principalmente quem faz esporte. Né? A musculação, a gente sabe que você aumenta, né, a captação de glicose do sangue pelos receptores do músculo. É legal, isso eu falo que é um hack de diabéticos, né, para rendimento do treino. Você tem uma hipertrofia melhor, você tem até mais disposição, se está tudo em ordem, você tem essa glicosezinha extra ali no sangue dá uma ajuda, né? Coisas que eu faço, por exemplo, né, que eu vi que dá super certo, assim, comigo, não estou recomendando ninguém a fazer, mas comigo, para não pensar que diabetes é só coisa ruim, a gente tem uns hacks, né? Verdade. Eu como assim, 60 gramas de carboidrato, meia hora antes do meu treino com o Vinícius, faço ali 4, se a glicemia tá segura, vai para ir treinar, eu gosto de estar com glicemia 130, 140, tá? Para eu ter uma margem de erro. Como ali um carboidratão, corrija esse carboidrato para manter depois ainda 130, 140 a minha glicemia. E toda essa insulina que tá botando esse carboidrato ali para dentro, eu aproveito durante o treino, me dá disposição, me dá... O Vinícius, não sei se ele está assistindo aí, ele pode falar que às vezes eu pareço uma maluca treinando. Eu não quero parar de baixar, não quero parar de agachar, não quero... Porque você tem aquela disposição extra, que uma pessoa não diabética, às vezes ela vai ter um pouco mais de dificuldade de ter. É aquela coisa de falar para a pessoa comer um carboidrato, né, antes de ir para o treino, fazer uma refeição antes de ir para o treino, mas a gente tem o hack da insulina injetável, porque ela tem um poder de causar hipertrofia um pouco maior do que a insulina humana natural, né, a insulina ultra rápida. Então, tem uns hacks aí que a gente pode utilizar que é para o nosso benefício, nem tudo é ruim, né? O que eu sempre falo aqui no Diabetes Você no Controle, que eu até uso muito essa hashtag, né, que é o conhecimento salva. E é isso, quer dizer, eu acho que é uma questão da gente... A ideia é essa, né, trazer realmente conhecimento para as pessoas e que, claro, quanto mais você conhece, e sem dúvida alguma o que você falou foi, assim, é excelente. É assim, funciona para quem? Para mim. Para mim funciona. Você quer testar em você? Que é o que eu venho fazendo a vida inteira, quando, né, eu estudo desde 98, estudo o efeito do exercício no diabetes. Então, assim, você lê ali o artigo, fala, se fizer o exercício com tal intensidade, vai dar tal resposta. Primeira coisa que eu faço, vamos testar em mim para ver o que acontece. Isso, testar, exatamente. Por exemplo, muitas pessoas perguntam assim, poxa, para nós da educação física, né, vai fazer avaliação física? Eu vou fazer avaliação física de quem tem diabetes. Primeira coisa que é importante saber, como é que está a glicemia da pessoa no momento da avaliação. Se não a referência para prescrever, o treino é totalmente torta, não vai funcionar certo. Então, muitas vezes o que eu já fiz, né, assim, historicamente, pega lá, lê lá o artigo, tá bom, vamos ver, glicemia compensada, abaixo de 180, 170, está lá no alto. O que acontece? Acontece aqui, aconteceu, beleza, o resultado deu certo. Se você vai com glicemia de 240 e alguma coisa, o que vai acontecer? Eu já fiz mesmo, assim, ficar hiperglicêmico para exatamente fazer aquela situação, colocar aquilo em teste. Primeiro comigo, para eu sentir como estava. Depois eu comecei a aplicar nos meus alunos, e aí você começa a ter um padrão. Né? Então, eu acho que isso, existe uma coisa, claro, está envolvido com a parte da parte molecular, né? Existe a individualidade biológica, então, quer dizer, não adianta, que vai funcionar para um, não quer dizer que vai funcionar para o outro. Às vezes a gente fazendo uns testes, a maioria deu um resultado semelhante, porque a gente vê muito em receita de medicamento, né? Então... Com a ciência, né? A gente, de certa forma, mantém uma metodologia científica na nossa vida. Quem é da área da alimentação, da educação física e é diabético, principalmente, né? A gente mantém
vive fazendo teste. Eu vivo fazendo teste comigo. Deixa eu aumentar um pouco o carboidrato, deixa eu diminuir. E caloria, deixa eu aumentar, deixa eu diminuir, deixa eu ver como eu respondo. Se o Vinícius estiver aí, ele pode dar o relato dele, o meu personal, que ele vai falar, nossa, tem hora que é uma droga, tem hora que eu chego na academia arrastando e saio morta quase, né? Tem hora que, por pequenas nuances, seja de insulina, seja de alimentação, pequenas mudanças que a gente faz, né? Então a gente vive testando, eu também testo comigo e depois a gente sai testando com os outros, aí com todo o cuidado do mundo, né? Dava para publicar isso tudo, viu, Roberto? O nosso Lattes ia estar bombando, porque olha... A gente fica começar a escrever, né? Fazer uma espécie de biografia, né? Ia ser realmente um negócio interessante. E uma coisa ia que eu estar bombado. E hoje, então, o que você tem usado para o seu tratamento? Você está usando, então, usando uma basal de longa duração, muito longa? A basal. Eu uso a Basaglar, eu usava Lantus até um ano atrás, mais ou menos. Aí eu mudei para a Basaglar, que é muito parecida com a Lantus, eu não senti diferença nenhuma, tá? Mas elas têm um pico tudo bem parecido, uso a Basaglar todo dia de manhã. Eu vario a quantia, depende de como eu sei que vai ser a minha rotina do dia. Sim. Por exemplo, eu tomei corticoide injetável há uns tempos atrás, que eu estava com o joelho inflamado, a mão inflamada. Você sabe como é, né? Quando a gente usa corticoide. É um mês de glicemia 500 e que nem Cristo. Você pode fazer jejum, a glicemia não baixa. Aí a minha endócrina atual, a doutora Daniela, ela me falou, aumenta a basal. Mas aumenta mesmo. Aumenta com gosto, aumenta 10 unidades na basal. Resolvido o problema. Ficou um pouco mais alto que o normal, mas resolvido. Então eu vou variando. O dia que eu faço atividade física, o dia que eu não faço, o dia que eu tô mais estressada, o dia que eu não tô, eu dou uma variada. Hoje eu tenho essa liberdade de mudar a minha dosagem, porque eu já me conheço muito bem, eu sei como o meu corpo responde. E eu uso a ultra rápida, que tô usando a Humalog, sempre usei a Humalog, nunca mudei, me adapto super bem com ela. E dá para manter um controle perfeito. Minha glicada, nossa, muito tempo que ela é muito boa, graças a Deus. Então, uma coisa e alimentação, né? Isso aí é fundamental. Você falou alimentação, até lembrei de uma outra coisa. Muitas vezes as pessoas com diabetes vêm com essa ideia de assim, principalmente quem tem diabetes tipo 2, né? Ele começa a achar que ele não pode comer nada. E uma outra coisa, juntando nessa ideia do não comer nada, eu gostaria muito que você comentasse a respeito, por exemplo, dos chás. Que eu vejo muito nos grupos que eu faço parte, as pessoas comentarem bastante a respeito disso. Falam assim, não pode comer nada. Ou então alguém pede socorro, né? Fala, olha, minha glicemia está super alta, o que eu faço? Toma chá, todo mundo tem uma receita de algum chá. E aí eu fico pensando, né? Falo, nossa, mas se o chá fosse tão potente assim, se ele substituísse o medicamento ou, né, o nosso comportamento baseado nos 3 pilares, como é que funcionaria? Será que a indústria já não teria pego algum desses chás e transformado em medicamento, né, por exemplo? Então... Exatamente. Aquele negócio do quiabo, né? Aquele negócio do quiabo, que é uma época, nossa senhora, em todo lugar. Eu fico bem preocupada com esses grupos, né, de diabéticos. Eu sigo todos, eu estou em todos, acho, do Facebook. Você está aí também, eu vejo que você está em alguns lá. E a cada recomendação maluca, o pessoal recomenda assim com fé. Né? Então chá, porque não existe chá que faz hipoglicemia, que baixa a sua glicemia, como uma insulina ultra rápida. Não existe. Se existisse, a gente não ia precisar tomar injeção, a gente só tomava chá. É muito mais fácil. E o pior, eu já vi gente que vai nesses chás hipoglicemiantes e ainda bota açúcar no chá, porque a pessoa só toma chá com açúcar. Então, não faz nenhum sentido. Eu tive uma paciente que me relatou isso recentemente, assim, ela me relatou que tomava chá, são um mix de chás de folhas que ela compra pronto em uma lojinha X lá, que jura ser hipoglicemiante. E, por que não tá funcionando? Primeiro que não funciona mesmo, não é para funcionar. E como você toma esse chá? Eu perguntei porque eu falei, ela é bem formiga, assim, sabe, diabetes tipo 2. Ela é super formiga e ela fala, eu boto açúcar. Eu falei, não é nenhum adoçante, que também não é legal, né? Não é açúcar. Eu boto uma ponta de colher de açúcar. Não resolve. Eu falei, mas é lógico, nem que resolvesse. Ia baixar no máximo esse açúcar que você colocou junto, né? Então, existe muita desinformação mesmo. Parece que o que eu entendo, assim, principalmente mãe de diabético recém-diagnosticado, quando a criança é pequena. A mãe fica naquele desespero da criança não ter uma vida normal. Olha você, a gente está aqui saudável, bem, normal, estudando, trabalhando, fazendo tudo, né? Então,
acabou aí já. E mais milhares de outros exemplos de gente com diabetes há muito tempo, que tá super bem, tá super normal, com o filho, com não sei o quê, super de boa. E essas mães, eu percebo que elas têm medo. Então, elas querem substituir a injeção, por exemplo, por um chazinho milagroso, sabe? Elas querem, parece que, negar um pouco o tratamento convencional da diabetes principalmente tipo 1, né? E não é assim, não é assim mesmo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não dá, é aquela história, tipo que a gente está vivendo com o Covid agora, né? Não dá para fugir da ciência. Não tem cura milagrosa, não tem, para começar, não existe cura de diabetes tipo 1 ainda, infelizmente. Se você conhecer algum caso que teve cura, você me apresenta. Porque eu não conheço muita gente e não conheço nenhum caso que teve uma regressão total da doença. Não existe isso, né? Diabetes tipo 2, você ainda está bem no início, aquela pré-diabetes, a gente consegue se regredir. Tipo 1 não dá. Ponto. É um problema genético, para começar. É um problema genético, não tem cura ainda. Estão trabalhando muito nisso, mas não tem cura ainda. Então, até esse tipo de mito, sabe? Eu já vi também gente falando do quiabo para curar diabetes tipo 1. Que você, por um mês inteiro, você só toma só aquela baba do quiabo, é só o que você vai comer. A baba do quiabo por um mês. E você tá livre de diabetes tipo 1. Sabe? Não, nossa, se fosse, você acha, é o que você falou, né? A indústria já teria explorado isso há muito tempo. Aí, é porque a indústria farmacêutica tem um interesse em manter a gente consumindo tira de teste. Cara, eu sou, assim, eu fiz mestrado, faço doutorado em bancada ali, né, na parte de oncologia. O cientista não tem interesse em atrasar a cura de qualquer coisa. Aliás, todo cientista se mata, trabalha de madrugada, de fim de semana, tudo, para ajudar nos diversos tipos de doenças. Diabetes é a mesma coisa. Então, é muita assim, coisa da conspiração, sabe? Teoria da conspiração em todo canto. Não é bem assim. Vamos aceitar a realidade, levar ela da melhor forma possível, que é o melhor. E eu lembro uma vez que eu fiquei sabendo de um episódio que aconteceu, né, que o pessoal tratando da indústria farmacêutica. Eu não lembro CEO de qual indústria, grande indústria farmacêutica, que está envolvida na parte de medicamentos para quem tem diabetes. E ele estava falando da importância de trabalhar com a prevenção do diabetes. E ele explicou dessa situação. Aí alguém chegou e perguntou assim para ele, falou, mas espera aí, você vai trabalhar com prevenção? Você vende medicamento, onde você vai querer prevenir? Ele falou, eu vou te mostrar uma coisa. Mostrou o mapa, o mapa de diabéticos no mundo, né, que é publicado lá subiu o nome da instituição agora, da International Diabetes Federation lá, né? E ele mostrou, falou, olha a quantidade de pessoas com diabetes no mundo. Isso aqui dá para a empresa sobreviver por mais 100 anos, só cuidando desses. Não contando com os que estão vindo. Então é muito melhor a gente fazer parar, trabalhar para que possa evitar. E realmente, né, depois com os anos, foi o que a gente viu acontecer, né? O DPP mostrando ali quem tem pré-diabetes, com a mudança no estilo de vida, se consegue, né, manter naquele padrão por mais alguns anos. Então isso é muito bom. É uma coisa que eu falo muito isso aí quando né, no canal lá, professor Roberto Dória, sempre eu ajudo né, os profissionais de educação física a entender esses efeitos do exercício no diabetes. Quer dizer, é uma oportunidade muito boa que nós, profissionais de educação física, né, você representando aí hoje né, os nutricionistas, então assim, que a gente tem de fazer com que a pessoa faça uma espécie de manutenção da qualidade de vida dele, da saúde dele. Né? Porque o diabetes tipo 2, se a gente né, acompanhar assim, a fisiopatologia, que tem um aumento da resistência da insulina, esse tipo de coisa, quer dizer, ele vai levando o quê? A pessoa vai acumulando ali aquela situação, quando tem o diagnóstico, muitas vezes já até tem alguma complicação crônica instalada e totalmente silencioso, quer dizer, nunca sentiu nada, Sim. nunca percebeu nada, então é algo cruel. E hoje eu fico muito feliz de ter, claro, a ciência está sempre aí se atualizando e automaticamente a ideia hoje é comum, antigamente o que tinha? Faça exame de glicemia em jejum de 8 horas. Não se pegava na glicemia. Hoje é automático pedir hemoglobina glicada, que é ótimo. Então, quer dizer, a glicemia está normal? Tá, poxa, mas a hemoglobina já está alterada. Então já se consegue se identificar alguma alteração. E com isso, dá para tomar providência. Isso é muito bom. Exatamente. As coisas estão mudando. Realmente, para fazer esse rastreamento, né, para identificar os casos precoces, tanto de diabetes tipo 1 quanto de tipo 2, eu tenho amigos meus que são pediatras, e eles estão sempre de olho, porque um dado também, né, Roberto, acho que você também deve estar acompanhando isso, é que
a gente está tendo um aumento muito grande de diagnósticos nos últimos 10 anos, principalmente, de diabetes tipo 1 em crianças. Né, ali logo depois da primeira infância, né? Então, por quê? O fator etiológico, infelizmente, da diabetes tipo 1, pelo menos, a gente não conhece tão bem quanto é conhecido do tipo 2, né? Que depende totalmente ali de estilo de vida e uma predisposição genética junto, né? Mas está tendo um aumento enorme de casos. Não se sabe se é por essa mudança de fazer esse rastreamento para identificar precocemente os casos, então por isso a gente está identificando mais casos, ou se realmente tem mais hoje do que tinha antigamente. Até por isso eu acho que deu esse boom, né, na indústria de fazer o Libre, por exemplo, né, que você bota lá no braço e tem ali 24 horas a sua glicemia monitorada, né, vai para o celular, vai para não sei o que, essa coisa toda tecnológica que na nossa época lá para trás não tinha, né, porque está aumentando muito os casos, muito. Então realmente o rastreamento precoce, até para quem não tem nenhum caso na família, é muito importante. Você falou que você foi o primeiro caso identificado na sua família. Eu também fui. E depois de mim não teve mais ninguém. Meus primos todos já tiveram filho, todo mundo já teve filho e eu não tenho nenhum caso. Então pode ser um caso isolado. Pode acontecer isso. Então sim, a prevenção é essencial. E a prevenção para os filhos, existem dados em alguns estudos que falam que vem até dos hábitos de vida da mãe, que podem exacerbar uma característica genética que poderia ficar silenciosa, né? Aquela questão toda da epigenética, tudo. Então, tem que fazer prevenção, tanto para tipo 1, alguém que está pensando em ter filhos e tal, quanto para tipo 2. E a gente tem também casos de diabetes tipo 1 diagnosticado tardiamente, né? Eu sigo, aqui no Instagram, um gringo, o Instagram dele é JTM Fitness. Ele é um cara que, assim, é atleta e tal, e ele tem diabetes tipo 1, ele diagnosticou com 30 anos de idade. Ele já tinha uma vida muito ativa, tudo, e continua de boa. Você vê, ele bota vídeo dos treinos lá, treinos de altíssimo rendimento, alta performance, e ele lá, às vezes com a bombinha de insulina grudada, às vezes, né, às vezes não, mas você vê que dá para seguir um estilo de vida de boa, e que não é porque a pessoa já está com 20, 30 anos de idade que ela está fora do risco de ser diagnosticado. E ele também não tem nenhum caso na família. Eu conversei com ele já em box e tal, ele não tem nenhum caso na família. Então, é algo... A etiologia do diabetes tipo 1 é uma coisa que tentam estudar há muito tempo, né? As causas, o que leva ao desenvolvimento. Mas parece um labirinto, né? É uma coisa que acho que ainda vai um tempo aí para ser melhor compreendida, né? Você vê que interessante tudo isso, né? A gente primeiro tinha o que aconteceu na nossa época, assim, mais ou menos, né? Em uma determinada... pelo menos durante uns 20 anos, mais ou menos era isso, era comum ficar mais ou menos entre o primeiro e segundo ano da idade escolar. Depois se começou a diagnosticar, claro, foi melhorando esse rastreamento, né, essa maneira de identificação, porque sabe uma coisa que eu fico pensando? Ainda hoje, eu acho que tornou um pouco menos frequente, mas era muito frequente você, de repente, identificar assim, uma criança foi internada e acabou morrendo. Quer dizer, chegava em certa acidose, até identificar, não dava tempo de morrer. Então, quer dizer, não conseguiu rastrear, foi, né, claro, cada vez agravando mais o quadro de saúde, a hora que vai para o pronto atendimento não consegue mais dali para frente. Então, eu acho que muitos casos estão ficando por isso, mas já faz algum tempo que vem se falando que tem se aumentado muito o diagnóstico para crianças com menos de 5 anos de idade. Era uma coisa que já vinha acontecendo. Porque nessa época, entre primeiro ano e segundo da idade escolar, era muito comum falar assim, é mais frequente a diabetes tipo 1 em países frios. Ninguém sabia explicar exatamente o porquê isso. Né? Mas você vê que com o passar dos anos começou uma coisa meio que diferente, porque os métodos foram aprimorados e, consequentemente, hoje a gente tem, inclusive, essa situação de pessoas com mais de 30 anos. Há um ano atrás, eu conheci uma pessoa que ela foi diagnosticada com mais de 30 anos, inclusive quando eu conheci, ela estava com um problema para conseguir um bom controle e tal, e a gente acabou ajudando ela, auxiliando aí nesse sentido. Então, é uma coisa que acaba, sabe, mas é muito comum isso, né? E a pessoa fica, realmente, não tem histórico nenhum na família, não tem nada. Essa pessoa ela até já tinha passado pela primeira gestação, tudo, né? Mais que uma gestação, então não teve alteração nenhuma. Simplesmente quando chegou lá com 30 anos, teve o diagnóstico. Então é uma coisa que realmente como você falou, é um labirinto, não dá para a gente saber. Realmente não dá para prever, né? Lógico que quando já tem casos na família, você fica ali sempre com uma orelha em pé. Sim. Mas é um mistério.
É um mistério, é uma coisa muito louca isso, né? A gente sabe que a diabetes tipo 1 mesmo, pensando na fisiopatologia assim, da doença, né? Ela só se manifesta, você começa a ter sintomas, inclusive na infância, depois que você já tem mais de 90% das suas células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina, destruídas. Até então, você já... Às vezes, existem alguns sintomas. Hoje eu penso na minha infância, eu já tinha alguns sintomas desde uns 5, 6 anos de idade. Uma coisinha ou outra que era meio estranha, sabe? Mas, enfim, nunca pensaram que poderia ser diabetes tipo 1, porque não tem nenhum caso na família e tal, né? Mas só depois que 90% das células beta já estão destruídas, é que a gente tem aquele sintoma que, no meu caso, né, com 8 anos de idade, por exemplo, foi um emagrecimento muito rápido. Eu tinha sede o dia inteiro, eu era uma criança normal, de repente eu virei uma criança em coisa de um mês, assim, eu perdi, sei lá, 10 quilos, que para uma criança de 8 anos é muito. Eu tinha muita sede, eu comecei a poliúria, né, comecei a fazer muito xixi, muita sede, e como a gente já tinha essa conhecida da família, que na época já tinha lá 40 anos de idade, mais ou menos, um pouco menos, e já era diabética desde criança, ela falou, olha, vai no médico, vai para um pediatra e pede para fazer um exame de glicose, uma curva glicêmica, ver como é que estão as coisas aí, porque é sintoma de diabetes tipo 1. Se não, talvez, se ela não tivesse dado esse toque, talvez teria ido em pediatra e eles teriam falado, é tal coisa, e teria demorado mais ainda esse diagnóstico. É complicado, Roberto, é complicado. Às vezes a pessoa percebe, lógico, uma criança emagrecer 10 quilos em um mês não é normal, mas sempre tem outras possibilidades diagnósticas, né? E quanto mais atrasa o diagnóstico, a gente sabe que pior é, né? Porque mais vai lesando. Imagina uma criança que come doce pra caramba, eu comia doce pra caramba quando era criança. Criança come doce pra caramba sem nenhum medicamento, né? Então, e aí dava aquela letargia, eu só queria dormir o dia inteiro, aquela preguiça, porque o metabolismo energético tá virado do avesso, né? Então, os pais têm que prestar atenção. Começa com esses sintomas clássicos de diabetes tipo 1, chega no pediatra, marca logo, e sugere às vezes, não é ser neura, né? Mas sugere. Pô, e será? Se não é nada do que a gente está testando aí, não é melhor ver essa glicose, ver como é que tá, né? Porque pode ser. Eu já vi sintomas super bizarros, assim, para pessoas que tiveram diagnóstico de diabetes tipo 1. E sintomas que a princípio não tinham muito a ver, sabe? Tipo, só muita dor de cabeça, um olho um pouco embaçado, aí manda para um médico para fazer óculos, aí o óculos não resolve, porque, né, já tá com até uma retinopatiazinha leve aí. É complicado. Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico, é engraçado, porque minha avó primeiro falou com minha mãe, falou assim, Dolores, leva esse menino no médico que ele tá emagrecendo. Minha avó me viu uma vez por semana, né? Ela olhou, ela falou pra minha mãe. Minha mãe ficou meio assim, falou, mãe, você acha? Sabe, aquele negócio, né? Acho. Só que, pô, com 8 anos de idade, a gente não faz mais xixi à noite na cama, né? E aí o que aconteceu? Comecei a fazer em dias seguidos, né? Foi assim, não foi um dia, foi 3 dias. Aí falou, alguma coisa errada tem, né? E no fim, mesmo assim, ainda eles levaram um farmacêutico, que era amigo lá da família, né? Era muito comum na época isso. Aí ele fez, se eu não me engano, ele fez um exame me pediu para coletar um pouquinho de urina e fez a tirinha, né? E já deu a operação. Ele falou, aparentemente você fica com diabetes, leva no pediatra. E aí no pediatra que fez realmente o diagnóstico. Mas foi uma coisa assim meio, sabe? Mas também aconteceu, sintomas que hoje a gente entende, né? Sabe que são típico, né? Acontecer. Mas que quem notou a primeira operação foi a minha avó. Então, quer dizer, e nesse processo todo aí, eu acabei também entrando em certa acidose. Assim, foi uma coisa que consegui ainda sair dessa situação. Eu não cheguei a entrar em cetoacidose, não. Quando eu fui diagnosticada, foi antes de entrar. Eu não lembro quando estava a minha glicemia, quando aferiram no hospital. Isso eu realmente não lembro, mas não estava tão alta. Não cheguei. A única vez que eu entrei em cetoacidose, na verdade, foi quando eu tinha 15 anos. Eu fui num festival, um Rock in Rio lá, de 2001. Peguei meningite. E aí o bicho pegou, né? Eu fiquei 2 meses internada. Fiquei lá no Rio de Janeiro, sou de São Paulo, fiquei lá no Rio de Janeiro. Internada 2 meses com meningite. A meningite resolveram em 3 dias, né? Mas eu entrei em coma por causa de cetoacidose. Fiquei 2 meses lá, 1 mês em coma e mais 1 mês internada para estabilizar lá no Rio de Janeiro, em outra cidade. Nossa senhora, foi o caos. Com 15 anos. Longe da família. Olha que desespero, hein? Nossa, era o caos. E tudo, né? Minha mãe trabalha, ficou lá comigo, teve que parar de trabalhar. Ela é da área da saúde também, né? Ela é instrumentadora cirúrgica. Ela teve que parar de trabalhar, ficou lá comigo. Então virou a vida do avesso. Mas graças a Deus
saí de lá sem nenhuma sequela. Nada. Você Nem sabe função renal, nada. Você vê que tem uma coisa que é interessante, né? Eu, há alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente agora, mas o que acontece? Já estava usando sistema de infusão contínuo, bomba, né? A gente já tem um certo conhecimento. Eu sofri um pequeno acidente com a mão, né? Assim, que a óleo e tal, deslizou a parte da frente, pô, ficar aqueles tombinhos besta. E eu caí em cima da bomba. Até aí, tudo bem. E claro, depois do acidente, comecei a ficar hiperglicêmico, e fazendo a compensação, e corrigindo, e nada. Eu falei, meu, não é possível. O que está de errado? Aí uma hora eu estava já me sentindo meio letárgico, meio zoado, eu peguei e falei, deixa eu dar uma deitada, eu até imaginei, falei, pô, descarga hormonal, tal, durante o acidente. Deitei no sofá, senti pingar em mim. Quer dizer, o que aconteceu? Na hora que eu caí, o cateter me estrangulou. E eu não percebi. Ah, E aí o que aconteceu? então você não estava recebendo a insulina. Não chegava. Ou se chegava, chegava muito inferior. E aí chegou um momento que realmente já estava com toma clássico, tá? Dor abdominal, estava me sentindo mal. Minha esposa já estava desesperada, ela falou, vamos para o hospital. E eu não queria, eu falei, eu vou corrigir, mas, sabe? Então são situações que a gente... Sabe o que é o problema? A gente também, por exemplo, você sofreu um acidente de moto, ficou hiperglicêmico. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? É pelo estresse. Porque essa parte emocional... A parte emocional do diabético também, né, altera a liberação de cortisol, né, que é o hormônio do estresse. E assim como quando a gente toma cortisol para inflamações e aumenta a nossa glicemia, situações de estresse também aumentam. Então também o diabético tipo 1 ele tem que tentar o máximo possível manter uma vida ali ligeirinha, calminha, ou ter um controle mental muito bom. Coisa que eu ainda estou aprendendo a fazer, porque eu surto bastante. Por causa da pós-graduação, principalmente, né? Mas a gente fica, de certa forma, eu não sei se você é assim, pelo jeito é também, porque a gente fica, de certa forma, achando desculpa para o que está acontecendo. Em vez de ir lá e ver que realmente era a bomba que estava com catéter com problema, né? Então tudo, não, é porque tal. Eu sou muito assim, eu fico justificando antes de achar realmente a razão de verdade, né, do problema. É complicado, viu, Roberto? É complicado. É engraçado, o que aconteceu? Eu acabei indo para o hospital já, né, entrando em cetoacidose. Então, nossa, cardíaco. E eu falei, eu sou diabético tipo 1, estou em cetoacidose. Mas não adianta, você fala, entra por um vídeo, sai pelo outro. Achando que eu estava com um problema cardíaco. Um monte de coisa, me jogaram na UTI. Aí depois, o que aconteceu? Não conseguiam controlar. Claro, me tiraram da cetoacidose, mas assim, ficou uma situação, né, de hiperglicemia, claro, né, sem bomba, sem nada lá na UTI. Aí chamaram um médico endócrino, que é o meu médico, inclusive, né? Só que ele do hospital também. E aí ele acabou indo, na hora que ele chegou, o que você está fazendo aqui? Falei para ele, você fez com a moto lá e estrangulou o cateter. Ele falou, não, vou te tirar daqui agora, sai daqui. Aí ele me mandou, chamou a pessoa responsável lá pela UTI, explicou, falou, não, ele conhece, então manda ele embora que ele vai resolver isso aí. Mas foi uma coisa assim. Até porque é um risco, é meio arriscado a gente ficar na UTI e pegar outras coisas, né? O ambiente hospitalar pra gente é um pouco arriscado, né? Sim, e numa situação que tá ali, que você não tem recurso. Porque, por exemplo, olha que interessante. Pela manhã, eles vieram me servir café da manhã, daí trouxe insulina. Falei pra ele, que insulina que é essa? Era uma logo, era uma insulina rápida. Falei, tá. E a basal? Porque eu tô aqui já há horas. Com a bomba você pode ficar 2 horas sem a bomba, que ainda vai fazer a manutenção da basal, mas depois isso aí já. Falei, tô aqui há horas já. E basal? Não, o médico pediu só para aplicar isso aí. Falei, tá bom, daí eu apliquei. Beleza, o que eu fiz? No café eu cortei o carboidrato, que era um pão, eu peguei também só café. Falei, já tô hiperglicêmico, vou comer mais carboidrato para quê? Imagina, E aí o que acontece? A gente entende toda essa situação, quer dizer, você está descompensado num ambiente que é totalmente arriscado para a gente, numa situação dessa, né? Sem recurso para poder corrigir. A minha sorte foi que depois, logo em seguida, o endócrino passou, já me liberou, mandou para o quarto, já coloquei a bomba de novo, já resolvi a situação. Mas olha, a gente conhece, não adianta. Acho que é o que você falou, né? O conhecimento é a melhor arma para qualquer pessoa que tenha qualquer doença crônica, na verdade, né? Mas para diabetes tipo 1, ainda mais por essa questão de individualidade biológica nossa, é imprescindível entender, conhecer o seu corpo, conhecer a doença e ir observando como é que o seu corpo reage aos estímulos que você dá, aos estímulos de vida e ao medicamento e à alimentação.
Se você vai, ao longo dos anos, tendo esse conhecimento, você chega num ponto que você nem lembra que você tem a doença. Eu esqueço. De verdade, porque para mim é tão comum eu fazer minha medicação desde pequena que não é algo que os outros não fazem, sabe? Então, mas você tem que ter esse conhecimento. Porque tem muita coisa também, né, Roberto? Se você parar para pensar, a hipoglicemia, a gente sente sintoma de forma muito clara quando a gente não tem muita hipoglicemia. Se você é aquela pessoa que está descontrolada e tem, ou que controla demais, acha que está controlando demais, e você tem hipoglicemia a cada 3 dias, toda semana, você vai perdendo esses alarmes. Isso é uma resposta do nosso cérebro. Parece que a gente gasta, sabe em jogo, assim, que você gasta o estano, assim, do personagem e até ele encher demora um pouco? Cada vez que você tem uma hipoglicemia e o seu corpo dá alarme, você zera, né, a região do cérebro ali. Você demora um pouco para construir. Se você tem hipoglicemia direto, você não vai sentir os alarmes. Atenua, tem todo o eixo lá que é atenuado, toda a parte, né? Seria bom as pessoas conhecerem isso, né? As pessoas que têm diabetes conhecerem esses mecanismos, não de forma molecular, mas saberem mais ou menos o que acontece para ficar de olho. Tipo, eu sei, por exemplo, olha, se eu tive 3 hipoglicemias aí na semana, 3 vezes eu medi, estava abaixo de 50. Eu já sei que a 4ª vez eu não vou sentir sintoma. Eu não vou. O meu maior problema, na verdade, por muito tempo, foi hipoglicemia. Hiperglicemia nunca foi um grande problema, foi hipo. Por excesso de cuidado, esporte, alimentação, né, bem regrada. Hoje, há muito tempo eu não tenho hipoglicemia, é muito raro. Mas na época que eu tinha muito, eu ia sentir, né, tremedeira, suar frio, taquicardia, quando eu já estava com a glicemia 30. Era extremamente arriscado. Muito. Então, a gente tem que... Eu já sei que quando, sei lá, uma semana, por qualquer motivo, aí eu tive 3 hipoglicemias seguidas, eu já sei que eu tenho que monitorar muito melhor, mais vezes, o meu destro para pegar uma hipoglicemia que pode estar para acontecer e eu não vou sentir. Então, esse tipo de coisa que as pessoas não sabem. Falo com um diabético que, tipo 1, que, olha, engraçado, porque quando eu fui ver, minha glicemia estava assim, 50, e eu não estava sentindo nada. Né? Então é esquisito isso aí. Não é esquisito, é normal. É normal, acontece mesmo. Então esse tipo de coisa que as pessoas tinham que conhecer. Sem dúvida. E uma coisa que você está falando dessa situação, uma coisa que me ajudou muito é o seguinte. A gente sabe que o Libre é um sensor, ele mede no interstício, então dá uma diferença, dá uma linha de atraso em relação à glicemia. Então serve aí algumas referências. Mas no caso do sistema de infusão da bomba, eu uso também o sensor. E aí o que eu percebi? De primeiro momento, que eu coloquei como referência 180 para ele apitar para mim avisando que estava com hiperglicemia e 70 com hipo. Só que o que acontecia? Quando ele apitava, estava com 70, eu já tinha tido alguns sintomas, tá? Ou eu ia ver lá, a glicemia realmente estava 65, 60, 58, era normal, estava fazendo hipo. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar para 80. Então eu deixei como padrão inferior, limite inferior, a partir de 80. Então o que acontece? Quando ele apita com 80, eu sei que está 72, 70, tá? Raramente eu estou com hipo. O que aconteceu hoje comigo? O sensor acabou, que a cada 6 dias você tem que trocar. Acabou o meu sensor, peguei e tirei. E aí, à tarde, minha esposa falou assim, Vitor, vamos dar uma volta. Eu falei, vamos dar uma volta. E eu fui caminhar com ela. E eu, sem sensor, tinha medido a glicemia, estava lá com 170, tinha uma unidade de insulina, então para mim geralmente é 40, mais ou menos, que vai baixar. Eu falei, meu, tá tranquilo, não vai ter problema. Quando no final da caminhada, eu falei para ela, Stella, eu acho que minha glicemia baixou, eu estou me sentindo esquisito. Você percebe que estou pesado, sabe, tem alguma coisa que não está legal. E realmente, fui medir, estava 65, quer dizer, porque com esse sistema atualmente, quando abaixa, por exemplo, eu não chego a fazer hipo, né? Chega ali próximo de 70. Então, até aí está normal. Mas você vê que distanciou pouco de 70, eu já comecei a ter desconforto, inclusive caminhando. A gente não dá exatamente fazer exercício, mas pelo menos fazer uma caminhada. Então, são situações que realmente isso faz toda a diferença, porque isso é uma coisa que me preocupa bastante. A pessoa, eu tenho hemoglobina de, sei lá, 7,5. Tá, não está muito distante do que é referência, mas 7,5 a que custos, né? Aqui custam hiper, hipo, quer dizer, fica sobe e desce. Exato. E fica assintomático para hipo, isso que é o pior, que é o mais perigoso, né? Porque você falou da hipo, que a hipo é o que mata, realmente é verdade. Agora, hoje, que nem eu trabalhei só como personal trainer durante uma boa parte da minha vida,
e trabalhando de moto, porque eu ia atender as pessoas na casa delas, nos condomínios, nesses locais. Então, o que acontecia? Toda hora eu saía de uma pessoa que eu tinha dado aula, eu media a glicemia antes de subir na moto. Por conta disso. Porque, é a minha vida e a vida de terceiros, que você perde o controle, vai bater em alguém, vai atropelar alguém, né? Vai saber, né, o que acontece. A gente bota os outros em risco por causa da nossa glicemia. Por isso que eu nunca tirei a habilitação. Nem tenho interesse, eu tenho medo. Essa pessoa da minha família lá, agregada da família, né, que não é de sangue, que tem diabetes há muito tempo, ela tem um monte de cicatriz no rosto de hipoglicemia que ela teve e sofreu acidente de carro. Porque ela não tinha sintoma. Por ser educadora física e nutricionista, ela cuidava muito, chegava a ser quase uma neurose, assim, sabe? Ela cuidava muito da glicose, só que era aquela coisa de, só não pode estar alta, tem que estar baixa. E pegava o carro, e nossa, umas 20 vezes ela arrebentou o carro, assim, nunca machucou ninguém, graças a Deus. Mas enfiar carro no poste, capotar carro, esse tipo de coisa, é muito perigoso. Um diabético que, antes de sair para dirigir, não vê a glicemia, é o mesmo risco de você ir fazer um treino super intenso na academia e não ver sua glicemia antes. Tem que ser hábito, sabe? É complicado um pouco, Rodolfo, porque, desculpa, Roberto, eu tô pensando no outro cara. Roberto, porque a gente sabe que as tirinhas são relativamente caras. O Libre também é relativamente caro, né? Um pacotinho lá com as fitas do Acucheck com 90 tiras é R$50, né? Então, assim, é caro. E nem todo mundo consegue pegar em posto de saúde. Eu pego, graças a Deus. Eu pego o quanto eu preciso lá há muitos anos já, mas a gente sabe que é uma complicação. Então, até isso é um risco, né? Para quem não consegue pegar pelo SUS esse material, às vezes dá uma economizada, sabe? Tipo, eu tô meio duro esse mês, então ao invés de comprar 4 caixinhas de fita, eu vou comprar 2. Então, eu vou medir metade das vezes a minha glicose. É um problema. É um risco. Tem que fazer aferição. Eu faço destro de 8 a 10 vezes por dia. Isso aí faço com gosto. Mesmo com o sensor. Eu já criei esse hábito mesmo. Então, assim, para você ter realmente as referências. E uma coisa que eu venho testando muito, né, em mim, também é essa questão do sensor como referência na hora do exercício. Porque durante o exercício, a glicose ela aumenta muito rápido. E aí você tem uma situação onde a resposta que o sensor vai te dar, ela tem uma linha de atraso. Então, quer dizer, modificou rapidamente a concentração de glicose no sangue e ela só vai aparecer no sensor depois. Então, algo que eu tenho estudado bastante, essa questão das setas de tendência, que elas realmente elas ajudam, mas sempre fazendo as glicemias capilares também para ter uma referência. E é uma coisa que é muito variável. Eu ainda não encontrei algo que realmente para ter como... A referência que eu tenho para mim atualmente é no sensor está aparecendo 140, eu paro e já faço a medição da glicemia. Porque certamente é muito. Já teve vezes que está 140 no sensor, eu vou medir para menos de 80. Quer dizer, coisa de mais 10 minutos você correndo na esteira, ou menos do que 10 minutos para você fazer uma hipo e cair e se arrebentar. Então são situações realmente bastante delicadas. Com o exercício, quer dizer, o que é recomendado? Você mede antes para ter uma referência e no final. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, essa é a referência, é o mínimo que você vai fazer. Agora, você foi começar o exercício, você estava em hiper, você precisou aplicar um pouquinho de insulina, por exemplo, ou estava próximo a fazer uma hiper e teve que experimentar com carboidrato, mede durante o treinamento para você ver se aquela atitude que você teve funcionou ou não. Porque não adianta a gente, eu consumi 15 gramas, 20 gramas de carboidrato, você sabe se deu resultado ou não. Então, exato, Claro que a gente precisa controlar, né? Quanto de insulina tem ali fazendo? Que tipo de carboidrato você quer comido antes, né, da refeição? Então tem uma série de coisas que a gente tem que ter bastante atento para conseguir realmente... São os pulos do gato. São os pulos do gato. Exato. Ainda mais nessa questão, você como educador físico, né? Acho que você vai concordar comigo, especializada em diabetes, a atividade física ela pode ser a sua salvação ou ela pode ser uma arma. Então, essa questão de você ter um profissional que te acompanha e que saiba o que está fazendo. Para quem não tem condições, tem que ter esse monitoramento muito bom, muito bem feito. Tem que prestar muita atenção em sintomas, porque eu já fiz hipoglicemia do nada, em meio de treino de perna lá, que o Vinícius estava me esmagando embaixo de tanta carga. E, a princípio, minha glicemia estava tudo bem. Eu sempre carrego comigo, isso sempre, não só na academia, um monte de doce na bolsa. Minha mochilinha da academia tem mais doce do que a fábrica do Willy Wonka inteira. A minha bolsa, que eu uso diariamente, né, também tem só doce dentro. Acho que se alguém pega essa bolsa, abre,
e fala que essa bolsa é de um diabético, vai falar, diabético safado, fica comendo doce escondido. Mas não é. Eu só me sinto segura. Do lado da minha cama eu tenho na gaveta um monte de doce. Porque a gente sempre tem que ter um docinho ali, né? Começou a sentir o sintoma de hipo, até antes de fazer o destro, eu já meto doce pra dentro. Não era? Às vezes pode ser uma tontura por qualquer outra coisa, corrijo. Mas eu não arrisco. Mas tá bem raro acontecer isso. Mas a atividade física é incrível como ela ajuda, mas ela é perigosa. Realmente. Então, e depende do tipo de exercício, né? O exercício de resistência, a sua glicose, ela chega até a aumentar no início, porque você libera todo o seu estoque de glicogênio lá, né, no sangue, chega até a dar um pico alto e depois ela baixa e mantém mais baixa por horas depois, né? Às vezes 2, 3 dias até. Já um exercício cardiorrespiratório, você percebe um outro comportamento da glicose. Ela baixa na hora, né? Consome na hora lá. Então é muito louco isso. Assim, a gente tem que usar a nosso favor a atividade física, sem dúvida, mas conhecendo a doença, conhecendo os seus sintomas, vendo como você responde, né? E é uma coisa que a gente vai adquirindo isso com os anos, né, Roberto? Esse conhecimento. Não é, fui diagnosticado ontem e eu amanhã já vou estar sabendo tudo. Uma coisa que me preocupa muito, assim, o exercício, eu falo, né, como eu fui diagnosticado numa época que não tinha recurso nenhum para monitoramento, né, era tudo muito limitado, e hoje eu percebo o quanto o exercício me ajudou. Eu sempre fui uma criança, sabe, ativa, e quando eu fui para a faculdade, eu fui para preparar atleta para alto rendimento, nunca nem me cuidava como portador de diabetes, eu nunca, sabe, fiquei preocupado com isso. Fui ver isso aí quando eu fui fazer especialização lá em fisiologia do exercício. Então, o detalhe é assim, e mesmo assim, mesmo a gente tendo essas referências hoje, o exercício resistido, ele vai tender a dar uma resposta na glicemia menor, dependendo do momento, vai diminuir mais lentamente, ou muitas vezes pode até aumentar dependendo da carga que você consegue trabalhar, se você é uma pessoa mais condicionada, mas você mesmo relatou, você estava fazendo exercício com carga alta, treinando e fez hipo durante o treino, no treinamento de força. Quer dizer, não é padrão. Como também acontece muitas vezes, a pessoa acorda muitas vezes pela manhã, vou fazer trabalho aeróbico, porque eu sei que vai diminuir lá a glicemia, muitas vezes diminui pouco, às vezes chega até aumentar. Então, a resistência à insulina maior, aplicou a insulina, estava com uma quantidade muito baixa de insulina circulando, e tem outras situações que vão influenciar. Então, mesmo assim, o exercício ainda eu acho que é uma coisa, é algo que eu questiono muito, porque nos estudos epidemiológicos aparecem lá, olha, em torno de, sei lá, 23% mais ou menos quem tem diabetes tipo 2 é que consegue ter hemoglobina glicada menor do que 7. Só 10% de quem tem tipo 1 é que tem hemoglobina glicada menor do que 7. Tá. Mas perguntaram para essas pessoas se eles estão, pelo menos, fazendo o exercício, quer dizer, o tratamento está sendo com base nos 3 pilares? Porque isso é uma coisa que a gente sabe, principalmente no tipo 2, as pessoas não gostam de fazer exercício. Agora, uma coisa que me preocupa muito são as pessoas que, muitas vezes eu, né, com a mentoria que eu faço, né, da diabetes no controle, eu conversando com a pessoa inicialmente, falo, como é que está o seu tratamento, né, com base aí no medicamento, alimentação, tal. Olha, o exercício eu comecei a fazer, eu fazia sozinho, só que eu comecei a ter hipoglicemia, eu parei. Isso me assusta demais, porque é uma ferramenta extremamente importante para a gente, não só como controle glicêmico de situação aguda, né, de curto prazo, mas a médio e longo prazo, quer dizer, o exercício, quanto ele ajuda você ao longo da sua vida, né, melhorando o sistema psicológico, fazendo a manutenção da sua massa magra, a saúde óssea, a parte hormonal. Você vai listar um negócio... Tudo, reflete em tudo. Se é saudável, exato, se é saudável até para a pessoa saudável, totalmente saudável, para a gente é assim, a cereja do bolo do tratamento. Ao mesmo tempo é a base do bolo. Eu, por mais que eu seja nutricionista, eu sei que a atividade física sempre me ajudou até mais do que a dieta. Tem épocas que eu fico até com a dieta meio assim, sabe? Você tá meio de saco cheio e tal, né? Eu vou ficar 2 semanas aí comendo mais à vontade. Se eu tô com a atividade física em dia, o controle continua perfeito. Agora, que nem agora, lockdown, academias fechadas, tudo. Eu tô me matando para fazer meus treinos em casa. Comecei a pular corda, coisa que eu não fazia, tô adorando. Fazer treino HIIT, treino não sei o quê, mas você não tem aquela mesma carga, aquele mesmo estímulo lá da academia mesmo. Eu sinto a diferença no controle. Eu sinto. E aí eu tento compensar um pouco na dieta. Então, para mim, a atividade física, por mais que eu seja nutricionista, eu vou defender isso. A atividade física é mais importante do que a alimentação. Eu consigo ter mais liberdade na alimentação. Então, e esse é o detalhe. Agora, fora isso, qual é o grande detalhe que a gente tem? Por exemplo, vamos pegar assim, hiperglicemia. Tá?
Hiperglicemia, você vai aplicar insulina, você vai ter que esperar pelo menos 1 hora para ter o pico de ação dela, para corrigir. Nutrição, você vai ver, vou deixar de comer carboidrato. Quer dizer, vai ter que esperar um período longo também até o corpo, de alguma maneira, né, você diminuir a fonte de energia para poder compensar. Exercício, 30 minutos você diminui essa glicemia. Quer dizer, você não vai conseguir resultado tão rápido a não ser com o exercício. Então, o exercício... Não, e mais, né? E mais, Roberto, a atividade física você resolve em 1 ou 2 horas do seu dia. A dieta você tem que fazer 24 horas por dia. Então, na verdade, fazer uma atividade física bem feita é muito mais fácil do que você fazer a sua dieta 24 horas por dia. Tem que fazer os dois, sim, mas eu não entendo por que tem gente que não suporta fazer atividade física. Procura uma atividade física que você gosta, porque é uma coisa que você vai ter que fazer todo dia. Todo dia. Então, tem que ser uma coisa que você gosta muito. Pra mim, eu odeio correr. Eu, assim, odeio. Não gosto de cardio. Tô gostando agora de fazer, pular corda. Até comprei esse dia uma corda mais profissional, assim, pra eu pular direito, que eu tô adorando. Mas eu gosto da musculação. Então, eu treino pelo menos, assim, quando as academias estão abertas, 5 a 6 vezes por semana, às vezes todos os dias. A maior parte das vezes, pelo menos 4 vezes com o Vinícius, né, que é o meu personal, às vezes 5 vezes da semana. Mas eu amo. Então eu fico feliz, eu fico esperando o momento de ir para academia. As minhas amigas, tem algumas que estão assistindo aqui, elas sabem o quanto eu gosto e estimulo elas a fazer também, porque eu gosto. Mas você tem que achar o que você gosta. Então tem paciente que já tem medo, porque já fez hipoglicemia, fazendo às vezes uma simples caminhada, por causa do choque, né? Quando você não faz nada e você começa a fazer uma atividade física, você tem o período de lua de mel. Você emagrece rápido, você hipertrofia rápido, a sua glicose fica até baixa demais, você fala, meu Deus, é a solução da minha vida isso. Depois o corpo se adapta e você vê, diminui um pouco essas respostas tão mágicas, né? Mas a pessoa tem que achar, primeiro ela já vê, né, tipo, me causou uma hipoglicemia, já é perigoso. E ainda chega numa sala de musculação e fala, pô, que saco isso aqui, repetitivo, tédio. Vai procurar o que você gosta, vai dançar, vai caminhar, vai fazer uma luta, vai nadar. Natação, então, é maravilhoso pra gente, né? Tem que fazer, tem que fazer. Eu falo, acho que todo mundo mesmo tinha que fazer. Atividade cardiorrespiratória, que eu já não gosto muito, mas, por exemplo, pra gente é muito bom, porque melhora a sensibilidade à insulina. Isso tanto para diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2. Musculação é bom, porque você aumenta a sua massa magra, você melhora a composição corporal. Como eu já mencionei, né, a gente tem o nosso músculo pega a glicose sem a insulina, ele pega a glicose do sangue sem insulina. É a única forma que a gente tem, tirando a urina que detona o rim, a única forma que você tem de tirar a glicose do sangue é através da musculatura pegar pelos receptores, né? Então você tem que dar estímulos, tem que ter mais massa magra para melhorar, depender menos da insulina, ter mais liberdade para comer, poder comer mais quantia, principalmente, porque você tem todo um gasto calórico lá, e ainda melhora a tua glicemia, sabe? Então tem que achar algum esporte que você gosta, porque não dá para ter um controle 100% e qualidade de vida 100%, uma qualidade de vida com muito menos restrições se você não faz uma atividade física ali de forma regrada, né? Disciplinada. Eu acho que o desafio maior é esse mesmo, a questão da pessoa encontrar algo que ele gosta. Já tem pessoas que eu conversei, que depois eu disse, mas eu não gosto de fazer nada. Eu falei, tá, quando você era criança, você não brincava? Eu brincava. Do que você brincava? Sabe? Aí você vai começar a cutucar e você adapta a atividade, a pessoa gosta. Eu cheguei a jogar, sabe, cada lugar chama de um nome diferente, né? Algum lugar fala taco, outro fala maceta, outro fala, não sei se você já viu essa brincadeira, que é o taco lá com a bola e tem a casinha, você tem que derrubar ela e tal. Então, eu teve um aluno meu que ele gostava disso. Falei, beleza, vamos jogar, isso aí não importa. Então, quer dizer, ótimo, qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer movimento que você gosta de fazer. Teve um colega meu que ele falou para mim, tem uma aluna minha que ela tem que ir aberta, eu não sei o que eu faço. Eu converso com ela, ver o que ela fazia. Ela falou, eu gostava de dançar. Ele falou, resolveu, ele também era professor de dança. Eu falei, cara... Vai dançar. Sabe, até algum tempo atrás eu conversei com ele e ainda estava fazendo aula com ela. Então, assim, olha só. Algo que a pessoa adora fazer, olha que legal. Sabe, não tá bom? Tá ótimo. Né? Eu penso nessa situação. A questão de você determinar o objetivo. E a partir do momento que você tem, por exemplo, né, como profissional de educação física, não adianta você dizer, olha, eu quero fazer a manutenção da minha massa magra, eu quero fazer um trabalho de hipertrofia. Não adianta para você para correr, não adianta, tem que ser uma atividade específica para isso. Aí é treino de força, não tem conversa. Agora, se a ideia é, eu quero ajudar a controlar o diabetes,
qualquer movimento Qualquer que você fizer, que você goste de fazer, porque vai ter que fazer sempre, vai ajudar. Eu acho que isso é uma coisa, sabe, excelente, assim, para... E a manutenção da composição corporal, né, Roberto? Porque a gente sabe que não combina diabetes bem controlada, tanto tipo 1 quanto tipo 2, com sobrepeso e obesidade. A gordura é um órgão, secreta hormônios, né, um órgão endócrino. Então, você ter muita gordura no corpo vai aumentar a tua resistência à insulina, inclusive para diabetes tipo 1, né, gente que lá tem que fazer muita correção com muita insulina, e com isso, não é porque está consumindo muito carboidrato, é porque já está reconhecendo menos, né, ainda mais quem já tem diabetes há muito tempo, né, tipo a gente aí, vive tendo uns piquinhos de insulina, que é quando a gente aplica, né, diferente da insulina fisiológica, né, que trabalha de outra forma, a gente tem que tentar manter o mínimo possível o nível de gordura do nosso corpo, o mais baixo possível, dentro do saudável, é lógico, para melhorar esse reconhecimento da insulina. Então é tudo, é um conjunto de coisas, essa manutenção da composição corporal, com um bom nível de massa magra, um nível decente de gordura, né? Então é tudo. E aí você consegue comer pra caramba, comer o que você quer, comer bem, entendeu? Fazendo os remédios certos aí, fazendo tudo certinho, é a qualidade de vida garantida. Você esquece que você tem diabetes. Você esquece, de verdade. Uma coisa que eu estava lembrando aqui, né, que você falou do ganho de peso, realmente, né, a partir do momento que começou essa quantidade de carboidrato e a insulina rápida para poder corrigir essa situação, meu, o negócio foi... Que mudança. Parecia um sapo boi. Eu falei, nossa! Aí, eu treinar mais, controlar um pouco o que estava comendo, porque pra gente ganhar peso é muito fácil. E o que eu tenho visto das crianças, adolescentes, meu, tudo acima do peso. Já não tinha até um redondinho, sabe? Então é uma coisa assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma qualidade de vida muito melhor, muito mais parecida com as outras pessoas, quer dizer, você também vai ficar exatamente com os mesmos riscos, né? Fora o diabetes. Realmente essa questão do controle aí de porosidade corporal, ele é... dá uma diferença enorme. Não, tem hora que eu vou te falar, ninguém consegue manter 100% do controle 100% da vida, né? Então tem hora que eu tô com baita estresse, tô surtando por causa do doutorado, de não sei o quê, mudança de apartamento, essas coisas, eu falo, quer saber, Dani? Vou ficar uns tempos aí com o Dani se ligado para não falar outra coisa, né? Sim. E aí eu ganho uns quilos de gordura aí, muda a minha composição corporal um pouco, eu já sinto a diferença no controle. Mas eu já sinto. No controle, na qualidade de vida, sabe? Eu tenho mais sono, eu tenho mais indisposição, eu tenho mais preguiça de fazer as coisas. É uma droga, uma droga. E aí é uma bola de neve, né? Você vai ficando mais estressado com isso, mais preguiça de fazer uma atividadezinha física, e aí a glicemia já responde pior. Eu acho que isso aí faz parte, né? Igual você fala, você faz o tratamento, de repente, putz, tem uma situação ou outra que desequilibrou, não deixa de tratar. Mas também não precisa ser aquela neura, né? Total. Eu acho que é o que eu faço também, e não adianta querer parecer o certinho, que isso é uma coisa que eu questiono muito hoje, né? Tem muito pessoal que tem diabetes, fica só postando foto, a hora que a glicemia tá super bonitinha. Comigo, direto, eu coloco lá, a glicemia tá 200 e pouco, entendeu? Dormi mal à noite, tive um dia péssimo. Falei, amanhã vai ser um dia ótimo para eu mostrar isso aí. Inclusive, na segunda eu tinha postado. Falei, pessoal, cuidar do diabetes não é legal, dá trabalho, dá, mas não desiste. Tem hora que a gente aciona o poder do Dani aí, mas assim, retoma. E foi o que eu mostrei. Realmente, aquela segunda, terça-feira, não me lembro que dia que foi, da semana passada, minhas glicemias são 200 e pouco, eu tentando compensar e compensando com insulina, e controlando a alimentação e fazendo exercício, eu não conseguia compensar, sabe? Beleza, esse dia foi assim, amanhã vai ser diferente. Aí no outro dia também foi novo, e aí foi um perfil totalmente diferente. E é assim, isso é o normal. Não dá para manter 100%, né? Sem dúvida alguma. Não dá. Não dá. E não dá para ser neurótico também, porque a neurose te traz ansiedade que aumenta a glicemia. Então é pior ainda. É um tiro no pé, né? Tiro no pé. Tiro no pé, exatamente. Eu só posso dizer assim, foi um prazer enorme, né? Conversar com você, foi muito bacana. Né? Eu acho que sim, né? Trouxe aí uma série de... tirou dúvida aí de muitas pessoas, né? Que tem diagnóstico mais recente, tem diabetes tipo 1, tipo 2, esse tipo de coisa. Então, por favor, né, sigam aí a Ana, excelente pessoa, um profissional excelente, amiga aí nossa. E Ana, por favor, vamos para os finalmente aí.
Eu que agradeço, Roberto, foi muito bom. É sempre bom poder compartilhar também nossas experiências, né? Porque a gente não acha diabético tipo 1 em toda a esquina para trocar ideia, fazer as coisas. A gente com certeza vai continuar nessa troca aí. E a gente precisa de excelentes profissionais como você também para dar essa orientada aí toda no pessoal para não fazer besteira em atividade física, assim como é a nutrição, tudo, né? Aos pouquinhos a gente vai lutando aí, vai melhorando a qualidade de vida desse pessoal. É um trabalho em conjunto, sem dúvida, é um trabalho em grupo. Não dá para fazer sozinho. Ana, hoje a gente pensar no trabalho individualizado, né? Não existe, né? Não tem, é multidisciplinar sempre, sempre. Não tem como, né? Mas é isso aí. Ana, então só tenho a agradecer. Então tá legal. Ótimo, obrigada, viu, Roberto? Obrigadão mesmo. Muito obrigado. Espero, né, ter aí trazido um conteúdo bacana aí para vocês, né? Que é essa a ideia aqui da live de 20. E lembre-se que o tratamento do diabetes, você quer ter um bom tratamento? Não existe outra maneira a não ser o medicamento, as insulinas, o controle alimentar e o exercício físico. Sem esses 3 pilares, particularmente não conheço ninguém, que você quer também não conhece ninguém que tenha um bom controle de diabetes e não adotar isso. E lembre-se que o conhecimento salva. Então, se tiver dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com a Ana, a gente certamente vai ter o maior prazer em ajudar você. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. E até o próximo domingo aí na próxima Live D20. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, obrigada. Até mais.